Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta live aqui às 12h15, tá certo? Vamos esperar o Instagram dignar-se a avisar a todos vocês que já estamos cá ao vivo. E aí nesse meio tempo, todos já sabem o que fazer, não é verdade? Vão mandando a live para vencer a má vontade do nosso querido Instagram, beleza? Então vão mandando aí a live para as pessoas, vamos aumentar aqui o máximo que conseguirmos o número. Vocês já estão vendo aí que o Instagram está com má vontade, estamos em 1 minuto e não temos 100 pessoas, é sinal que o Instagram não está cooperando. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa parte e mandem loucamente a live, tá certo? Vou colocar, enquanto vocês ficam mandando aí, enquanto vocês fazem a parte de vocês, eu vou colocar aqui o... ficar melhor, peraí. E aí, tudo tranquilo? O som está bom? Como é que está aqui o vídeo? Áudio bom? Vídeo bom? Contem aí. Colocar aqui o tema logo. Vocês viram que teve uma artezinha aí com o tema, né? Mas eu vou reforçar aqui. Vamos lá. É verdade que Deus castiga? É verdade que Deus castiga? Deixa eu fixar aqui o comentário. Pois bem, então o tema de nossa live hoje é este. É verdade que Deus castiga? Esse tema foi motivado por uma pergunta, né? Mandaram na caixinha algo nesse sentido. Alguém falou que a catequista dele tinha dito que Deus não castiga jamais e que isso era, enfim, conversa das pessoas e que Deus é amor, aquele negócio todo. Logo, Deus não castiga. Eu já vi muita gente também dizendo isso, né? Gente até muito famosa, gente até com muito alcance em redes inclusive católicas de televisão e tal, dizendo também que Deus não castiga. Qual é o problema dessa situação? Qual o problema dessa frase? É que essa frase, ela é totalmente errada, mas ela também é, podemos dizer, totalmente correta. Em que sentido? No sentido de que o castigo de Deus não é o castigo tal qual nós compreendemos castigo. Então, a depender da maneira que a pessoa entenda o que é castigo, ela pode dizer que Deus castiga e ela pode dizer que Deus não castiga. Então, o problema fundamental está na natureza do castigo e na natureza de quem aplica o castigo, certo? E aí nós vamos destrinchar, né, esse novelo aí, nós vamos destrinchar esse balaio de gato para explicar a vocês como isso funciona e dizer já de pronto que se a gente compreender corretamente a natureza de Deus e a gente compreender corretamente a natureza do que significa um castigo divino, então nós não podemos chegar a nenhuma outra conclusão que não. Deus castiga. E Deus não castiga apesar de ser bom. Deus não castiga apesar de ser misericordioso. Deus não castiga apesar de ser puro amor. Deus castiga exatamente porque Ele é bom, castiga exatamente porque Ele é misericordioso e castiga exatamente porque Ele é puro amor. A primeira coisa que eu quero que vocês quebrem, ao iniciar essa fala aqui, quebrem na cabeça de vocês a oposição entre castigo e amor. Isso é uma falsa oposição, certo? Essa incompatibilidade entre amar e castigar não existe, beleza? Essa incompatibilidade entre amar e castigar não existe. Mas bem ao contrário, não é que não existe apenas a incompatibilidade, é que amar, em muitos aspectos, é castigar. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas eu quis colocar algo mais interativo para vocês hoje. Vamos ver se eu consigo fazer este negócio, né? Ver se eu consigo colocar aqui algumas imagens. Pronto, beleza. Eu vou tirar aqui os comentários, tá certo? Desativar aqui os comentários só para vocês conseguirem ler melhor. Veja só. Essa citação aí. Eu repreendo e castigo aqueles que amo, tá certo? Está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 19 do livro do Apocalipse. Então, quando você toma essa frase, essa sentença, você já tem que quebrar, como eu disse, a oposição entre castigo e amor. Porque é muito óbvio. Deus está dizendo, eu castigo aqueles que amo. Não está dizendo assim, eu castigo aqueles que eu não gosto. Eu castigo aqueles que me fizeram raivinha. Eu castigo aquelas pessoas que eu estou com birra com elas. Eu castigo aquelas pessoas quando eu estou entediado. O que é que eu vou fazer? Já sei, eu vou castigar aquele povo. Não é assim que funciona, né?
A dinâmica do castigo divino está muito clara. Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Ponto. Certo? Simples assim. Não tem muito o que discutir. Né? Eu repreendo e castigo aqueles que amo. E minha gente, no final das contas, por que é que Deus castiga? Vamos lá. Vamos partir de um princípio pedagógico aqui. O princípio pedagógico é o seguinte. Todos nós, eu e você, nós temos tendências, certo? Nós temos tendências. Essas tendências nem sempre são boas. Isso significa dizer que, para nós eliminarmos dessas tendências que carregamos as partes ruins, isso será para nós uma mortificação. Isso será para nós uma dor. Isso será para nós uma cruz. Então, se alguém, por exemplo, tem o vício da embriaguez, certo? E aí ele quer acabar com esse vício da embriaguez. Veja, quando ele se coloca na posição de eu não vou mais beber, eu não vou mais chegar perto de um copo de cerveja, porque eu sei que se eu tocar num copo de cerveja, eu só paro quando eu estiver com a grade de cerveja toda bebida, estiver caindo no chão, estiver completamente embriagado. Certo? Ele sabe que ele funciona dessa maneira. Perceba que para ele, parar de beber, parar essa inclinação, será uma cruz. Mas isso é uma cruz voluntária. Só que suponhamos que ele até deseje parar, mas ele não tem força suficiente para parar. E aí tem alguém que ele confia, tem alguém que ele ama, e ama ele de volta. E ele diz, fulano, pelo amor de Deus, cara, dê um jeito nisso. Porque eu não vou conseguir. Eu sei que isso está fazendo mal. Olha, a minha família está destruída. Eu perdi meu emprego. Cara, meu corpo está se destruindo. Eu não consigo comer nada. Eu não consigo fazer exercício. Eu não consigo trabalhar direito. Cara, eu estou todo ferrado. Eu sinto dores. Mas eu sei disso, mas eu não consigo parar, bicho. Faça alguma coisa. Aí esse fulano olha para a situação e diz assim, meu amigo, como é que eu vou parar? Como é que eu vou parar esse negócio? Ele diz assim, já sei. Cara, é o seguinte, eu tenho uma casa ali e tu vai tomar conta dela. Fica a 30 quilômetros da cidadezinha mais próxima, tá certo? Você não vai ter contato com ninguém e lá não vai ter nem meio de você conseguir alguma bebida. Aí o cara faz, rapaz, eu queria, mas eu tô meio assim. Faz, não tem isso de queria não. Você me disse que já era para eu dar uma solução. Pronto, pois eu vou dar a solução. Você vá para lá e eu não quero nem saber. Quando dá uma semana naquela casa, a pessoa já tá louca, ensandecida. Aí esse amigo dele fez, fulano não vai aguentar. Aí esse amigo vai, contrata uns capangas e coloca no limite da propriedade. E diz assim, ó, se você sair pular a cerca aqui, leva tiro. O cara faz, meu amigo, eu vou ter que ficar aqui nessa angústia, nessa agonia, sem poder tomar nada. E se eu pular a cerca, eu vou levar um tiro. E ele fica lá um mês e meio, 2 meses. E aquilo termina recuperando ele, ou pelo menos devolvendo um pouco a sanidade. Esse exemplo que eu dei é para dizer o seguinte. Aquela sensação, aquele momento que ele viveu, para ele foi terrível. Terrível. Mas aquela dureza infligida por esse amigo foi responsável por salvá-lo de um mal muito maior. Certo? Grosseiramente comparando, porque é óbvio que não é dessa maneira que funciona, mas grosseiramente comparando, quando nós falamos que Deus castiga, nós estamos dizendo que Deus faz isso. Quer dizer, aquela dor que esse amigo infligiu ao amigo alcoólatra que queria livrar-se do alcoolismo, não foi uma dor com a intenção do sadismo, não foi uma dor com a intenção da destruição, pelo contrário, foi uma dor na intenção de salvar o outro. Quer dizer, ele não causou uma dor como alguém que está torturando, ele causou uma dor como um médico que está em cirurgia. Então, quando o médico está lá fazendo uma cirurgia, ele está causando um dano. É claro que ele está causando dano. Então você está lá, o apêndice inflamou e você sente aquela dor terrível. O médico vai fazer como? Ele vai tocar
na sua barriga e misteriosamente o apêndice vai desaparecer, desintegrar-se da sua barriga e vai aparecer na mão dele? Não, não vai acontecer isso. Ele vai meter um bisturi na sua barriga, vai cortar os tecidos, aquilo vai causar um trauma, aquilo vai causar um dano aos tecidos, a recuperação vai ser lenta, você tem o pós-cirúrgico que você vai ter complicações, você vai ter dificuldades, você vai ter limitações. Mas veja, a interferência dolorosa do médico não teve por objetivo lhe matar, meu filho, teve por objetivo lhe curar. Então, aquela violência aplicada pelo médico, aquela dor aplicada pelo médico, tem por objetivo a salvação do doente, não tem por objetivo a morte do doente. O castigo divino não tem por intenção a destruição sádica de quem recebe o castigo, tem por intenção a salvação de quem recebe o castigo. Vocês entendem? Então, quando alguém diz assim que Deus, porque Ele nos ama, Ele não nos castiga, ele não está entendendo o que é o amor divino e não está entendendo a função dessa interferência de Deus que nós compreendemos como castigo. Ele não está entendendo isso. Percebe? Por quê? Porque ele compreende a bondade apenas como uma manifestação de prazer. Não entende a bondade, muitas vezes, como a manifestação de uma dor para salvar de uma dor maior. Porque se nós nos inclinamos ao mal, quando aquele mal é impedido, a gente se sente muito ruim, a gente se sente muito desconfortável, porque nós gostamos do mal. Compreende? Então suponhamos que alguém tem um problema com dinheiro. A pessoa é absurdamente vaidosa, é absurdamente soberba, tem um problema sério com dinheiro. E aí Deus, em sua infinita bondade, vai lá e faz a pessoa quebrar. Pronto, quebrou, não tem mais nada. Os credores batendo na porta, a agonia, teve que se mudar de casa, mudar para um apartamentozinho pequeno, passou vergonha diante de todo mundo. Aí você olha aquilo e diz, Deus me castigou porque eu consegui esse dinheiro de uma maneira muito cruel, eu consegui esse dinheiro, enfim, roubando da maneira possível. Veja, Deus foi mal em permitir aquela quebradeira? De maneira alguma. Pelo contrário, foi um ato de profunda bondade. De profunda bondade. Porque é a intenção que revela. Entende? Tem aqui um trecho, eu vou colocar aqui para vocês. Santo Tomás de Aquino, ele diz o seguinte na Suma Teológica. Aqui, vingança, né? Quando Santo Tomás de Aquino fala em vingança, ele está falando do castigo. Não é essa vingança como a gente tem desse ódio, né? Que vai lá e vinga. Né? Mas essa é como essa correção pedagógica. Né? Então, São Tomás de Aquino na Suma diz o seguinte, que a vingança, né, essa correção, se consuma quando se inflige ao pecador um mal de pena. Por conseguinte, olha que coisa interessante, na vingança deve-se levar em conta o ânimo daquele que a exerce. O ânimo, a intenção, ou seja, o que é a vida daquela ação. Né? O que é que move aquela ação. Então, essa intenção, esse ânimo, esse movimento profundo que gera a ação é que deve ser julgado para levar em conta se a vingança é lícita ou ilícita. Então, quando um pai, por exemplo, nessa perspectiva de vingança que São Tomás de Aquino coloca, né? Quando um pai corrige o filho, e ele corrige por ira, e ele corrige por ódio, e ele corrige sem levar em conta a caridade, ele está agindo muito mal. Ele está agindo muito mal. Por quê? Como São Tomás de Aquino diz aqui, né? Se a intenção de quem faz isso recai principalmente sobre o mal, e ele sente prazer nisso, então é absolutamente ilícito. É óbvio que é absolutamente ilícito. Então, quando um pai vinga-se nesse sentido, né? Quando um pai castiga o seu filho com esse ânimo de ira, né? Eu já vi isso acontecer uma dezena de vezes. Olha, uma dezena. Mas pode botar dezenas e dezenas aí. Eu vi isso acontecendo, quer dizer, a mãe está lá e ela reclama com a criança, não porque o que a criança fez é errado, e se a criança continuar fazendo, vai ser ruim para a criança. Ou porque o que a criança fez é errado, e se ela continuar fazendo, vai prejudicar outras pessoas. A mãe não reage por isso. A mãe reage
simplesmente porque está com raiva de alguém no ambiente e vai lá e desconta no menino. A mãe reage porque estava com raiva de alguma coisa no trabalho, estava insatisfeita em alguma coisa com o marido, ou com alguma frustração de sei lá qual natureza, e vai lá e desconta no moleque. Veja, é óbvio que essa correção é ilícita, é óbvio que essa correção é má. É óbvio porque o ânimo está alterado. O ânimo está alterado. Entende? Então, quando alguém diz assim, que Deus, como eu falei no início, né, vou repetir, que Deus não castiga porque Ele ama, bem, ele não está levando em consideração que exatamente pelo fato de Deus amar, o castigo divino não pode ser entendido como mal. Vocês percebem? Se Deus é inacessível ao mal, isso significa que nenhuma ação divina pode ser encarada como um malefício, inclusive o castigo. O problema é que as pessoas entendem o castigo como o castigo que uma mãe dá de maneira injusta, que um pai vai lá e bate de maneira exagerada, que alguém vai lá e comete uma injustiça para corrigir. As pessoas estão entendendo vingança nisso, então com ódio, com o desejo do mal do outro, né, como uma compensação pelo mal que o outro fez, eu vou lá e faço o mal para ele aprender. As pessoas estão entendendo vingança nesse sentido, né? Estão entendendo o castigo nesse sentido. Mas Deus é inacessível ao mal. Isso significa dizer que em Deus não há malícia, em Deus não há ódio, em Deus não há o desejo da destruição pela destruição, em Deus não há o sadismo, em Deus não há nada disso. Não há nada disso. O que nos leva a uma conclusão óbvia. O castigo divino, ele sempre é um ato de amor de Deus. Então Deus castiga, meu filho. Mas ele não é bom e amoroso exatamente por isso que ele castiga. Porque ele mesmo diz, né, eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Então Deus castiga sim, né? A questão é que o castigo divino não vai levar à destruição. Porque o ânimo de Deus, o motivo de Deus em permitir aquela dor, em permitir aquele mal, em infligir aquela determinada pena, não é o ânimo do carrasco que tortura, mas é o ânimo do cirurgião que opera. Entende? A gente não pode entender essa interferência divina do castigo como a de um carrasco torturador, mas como a de um cirurgião que está curando alguma coisa. Está curando alguma coisa. O que nos leva a um outro ponto, né? Quer dizer, nós nos colocamos nas mãos de médicos, mesmo de fisioterapeutas, por exemplo, de dentistas, e às vezes nós suportamos grandes dores ali momentâneas porque a gente compreende que aquela pessoa não está querendo nos ferrar, né? A gente percebe isso. Mas com Deus a gente não tem essa ideia. A gente sempre acha que Deus está querendo nos ferrar, não é verdade? Tem um trecho desse livreto que eu também trouxe aqui para vocês, né? Eu sempre coloco esse livro porque realmente me impactou bastante. Deixa eu colocar aqui, trocar por... cadê? Esse trecho aqui, ó. Muito interessante. Diz o seguinte, né? Essa meditação. Eu lamentei a perda daquele filho único morto na flor da idade. Se ele tivesse vivido ainda alguns meses, alguns anos, teria perecido na mão de um inimigo, teria morrido em pecado mortal. Eu não me pude consolar do rompimento daquele casamento. Se Deus tivesse permitido que ele se concluísse, eu iria passar os meus dias no luto e na miséria. Devo 30 ou 40 anos de minha vida àquela doença que sofri com tanta impaciência. Devo minha salvação eterna àquela confusão que me custou tantas lágrimas. Minha alma estaria perdida se não tivesse perdido aquele dinheiro. Todos esses fatores podem ser encarados por nós como injustiça de Deus. Podem ser encarados por nós como um castigo divino imerecido, né? Só que, na verdade, foi uma permissão divina e uma interferência de Deus, exatamente para nos causar o bem. Então, assim, Deus castiga, e toda vez que o castigo divino bate, né, toda vez que seja pelas consequências daquelas coisas que nós fizemos e que Deus permitiu que as consequências voltassem para nós, porque tem gente que argumenta, contra-argumenta o fato de Deus não castigar, dizendo, não é que Deus castiga, é que as consequências voltam. Eu sei, meu filho, mas as consequências só voltam porque Deus permite. As consequências não voltam e Deus faz, eita rapaz, estás vendo? Eu nem queria que voltasse, ó, mas voltou. E o que é que eu faço agora? Não é assim que acontece não, meu filho. Não é assim que funciona. Só volta porque Deus permite. Entendeu? E só volta na medida que ele permite. Nada acontece sem a permissão divina. Você está entendendo? Então, mesmo as consequências podem ser encaradas como castigo.
Porque elas só lhe tocam de volta se Deus deixar. Você já imaginou se tudo de ruim que a gente fez voltasse pra gente em 100%? Vocês acham que isso acontece? Vocês acham que tudo de ruim que eu e você fizemos, tudo de mal que nós dois pensamos, tudo de malicioso que a gente semeou ao longo da vida, vocês acham que isso voltou 100% pra gente? Você realmente acha que isso aconteceu? Aconteceu não, meu amigo. Não aconteceu não. Fique sossegado que não aconteceu não. Muito disso Deus barrou. Entende? E muito disso também Ele permitiu que chegasse na forma das consequências, que são a modalidade de castigo divino. Está entendendo? Então esse argumento também não faz sentido. Nós temos que parar de pensar as coisas superficialmente. Eu vou reativar aqui os comentários para vocês irem falando. Certo? Então, nós temos que parar de pensar as coisas dessa maneira superficial. Sim, Deus castiga. Mas isso não é prova que Ele não ama, pelo contrário. Essa é exatamente a prova cabal do amor. A gente não pode atribuir nenhuma maldade, nenhuma malícia à ação divina. Tá certo? Então Deus castiga sim. Deus castiga sim. Quando a pessoa diz que Deus não castiga, é porque é esse negócio que eu falei, né? Essa incompreensão. É uma incompreensão da natureza divina, é uma incompreensão do que significa castigo, é uma incompreensão dessa relação do mal, do desprazer, do bem futuro. Você está ali, né? com essa incompreensão dos termos. Você está ali com essa incompreensão dos termos. Então, exatamente isso. Deus castiga sim. Perguntaram aí se vai ficar gravada. Lindona já está dizendo que vai ficar gravada por 48 horas. Exatamente. Vai ficar gravada por 48 horas, tá certo? Vocês têm 48 horas para mandar essa live para as pessoas, para assistir essa live. E logo após essa live será retirada, tá certo? Logo após essa live será tirada do feed do Instagram. Então vocês têm 48 horas para assistir a live, para mandar para as pessoas, para mandar para o WhatsApp, para mandar para o direct, para espalhar, beleza? Então basicamente é isso, pessoal. Já sabem o que fazer, deem aquele print maroto, espalhem a boa nova, façam vídeos falando sobre a live, escrevam falando sobre a live, enfim, vamos espalhar essa mensagem que tenho certeza vai ajudar muita gente, beleza? Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Até quinta-feira, às 12h15. Lembrando que as lives, a partir de agora, ficarão disponíveis por 48 horas e depois serão retiradas, tá certo? Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver depois dessas 48 horas. Pois é isto. Cheiro grande. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!